Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Mais um dia de leitura bíblica e hoje nós já estamos no capítulo de número 10 do livro de Gênesis. Você que está amando esta programação, ama a palavra, já deixa aquela like no vídeo, compartilha com quantas pessoas você puder. Eu sou o pastor Hamilton e nós vamos ler a Bíblia junto de Gênesis até o último capítulo do livro do Apocalipse, o capítulo 22. Quer ler a Bíblia inteira comigo? Então inscreva-se aí agora, ative o sininho, não fique de fora. Todos os dias às 7 da noite e 6 horas da manhã tem aquele programa especial, né? Aquele programa que tem atraído muitas pessoas aqui para o canal, que é o programa Momento com Cristo. Começamos o dia na presença, meu irmão. Sempre começamos orando e terminamos agradecendo. Meus amados, vamos ao que interessa aqui. Capítulo 10 do livro de Gênesis. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madaí, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Erifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as nações. Os filhos de Cã são Cuxi e Misraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Ávila, e Sábita, e Ramá, e Sabteca. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Síria, e edificou a Nínive, e Reobote, e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Nafituim, e a Padruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete. Louvado seja Deus. Virando a página. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adma, e Zeboim, até Lazá. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Ilude e Arã. E os filhos de Arão são Uz, Ru, e Jéter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E Éber nasceram dos filhos, o nome de um foi Pelégue, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, e a Salefe, e a Azarmavé, e a Gerá. E a Odorão, e a Uzal, e a Diclá. E a Obal, e a Abimael, e a Sabá. E a Ofir, e a Ávila, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanhas do Oriente.
Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. Destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Amém, graças a Deus. Pensa nos nomes difíceis, meus amados irmãos. Essas são as gerações, hoje nós aprendemos as gerações dos filhos de Noé. Entenda isso. É muito importante você aprender sobre as gerações. Por que eu digo isso? Você não sabia qual que era a geração, um exemplo da onde veio Nimrod, né? Da onde veio a Assíria, da onde saíram as cidades de Nínive, Sodoma e Gomorra. Foi tudo conforme as gerações de Cã, Sem e Jafé. Cada um foi espalhando para um lado os seus filhos, e assim foram, um após o outro, tendo mais filhos, gerando, assim como Deus mandou, A ordem de Deus foi: cresçam e multipliquem-se. Interessante que Nimrod, a palavra do Senhor diz que ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que Nimrod foi, aleluia, teve um poder sobre Babel, ou seja, ele reinou sobre Babel, Ereque, Acade e mais algumas cidades. Desde as gerações de Noé, nós aprendemos da onde saíram também as nações que foram ali adversárias do povo de Deus. Como o povo de Nínive era um povo mau, como o povo de Sodoma e Gomorra era um povo mau. Aí entra aquela questão no ensinamento de hoje, que é o seguinte: por que Deus ele permite, diante dos filhos de Noé, que as gerações dos filhos de Noé sejam más, saia homem más ou maus dessa geração? Deus, ele permite o homem nascer, crescer, envelhecer e também chegar até a morte. Deus, ele permite que o homem plante o que ele quiser no decorrer da sua vida. Deus, ele fez e criou o homem para ser, aleluia, não só sua imagem e semelhança, mas também para obedecer os seus mandamentos. Só que Deus, ele passa a ordem, mas não obriga você a obedecer. Então é daí que a maldade entra, porque o próprio Nimrod se achou poderoso, E mais as gerações que ali se espalharam sobre Nínive, Sodoma e Gomorra, dali saíram homens que eram homens perversos e maus, e todos das gerações ou da geração de Noé, que era um homem justo, um homem que Deus olhou e se agradou dele e escolheu ele, e que era obediente a Deus. Eu quero dizer um negócio para vocês, meus amados irmãos. Os filhos, muitos seguem o exemplo do pai, assim como Cã, Sem e Jafé. Mas nós temos que entender uma coisa: eles podem até ver o pai justo, o avô justo, a avó justa, só que hoje nós estamos vivendo em dias tão difíceis, assim como naquela era também, que mesmo o povo sabendo, conhecendo a palavra de Deus, eles desobedecem. Aí é que entra o Satanás na história, que conhece a Bíblia mais do que eu e você e desobedece a palavra. Então você percebe aqui que nas gerações dos filhos de Noé teve homens bons e homens maus. Esse é o nosso aprendizado. De todas as gerações, desde lá de trás até agora, mesmo eu, você, somos cristãos. De repente, os nossos netos, nossos bisnetos, não serão. Não, eles se corromperão. Vamos orar para que não aconteça isso. Mas, infelizmente, nós não podemos interferir no caminho das pessoas. Porque se nem Deus interfere nas nossas escolhas,
não tem como nós interferir nas escolhas dos nossos filhos, dos nossos netos ou até dos nossos bisnetos, se é que estaremos aqui para falar alguma coisa. Então aprendemos o que hoje, irmãos? Que mesmo Noé sendo um homem bom, os seus filhos, andaram diante também da presença do Pai, que andou diante da presença de Deus. As gerações dos filhos de Noé, alguns deles se corromperam e foram maus. Às vezes você fala, pastor, o meu filho, a minha filha, o meu neto estão terríveis. Nós não conseguimos controlar. Eu quero dizer um negócio para você. Há casos e acasos. Não é culpa sua. Não carregue esse fardo, essa consciência pesada. Você não tem culpa disso. Deus, ele deixa o homem escolher o que ele quer da vida. É por isso que nós cristãos não batizamos crianças. Só batizamos aqueles que reconhecem a Jesus como seu Salvador depois em sã consciência. Por quê? Porque a criança vai nascer, ela vai se tornar adolescente, ela vai se tornar jovem e adulto. Ela vai escolher o que ela quer da vida dela. Deus não interfere. Ele fala, ele ensina, ele usa as pessoas, só que ele não interfere na vida daquele que está ouvindo. Se quer receber ou se não quer, depende deles. Não se culpe pelos erros dos seus filhos, dos seus netos ou até dos seus bisnetos, que quem sabe ainda vão nascer. Não se culpe de olhar para a tua família e ver pessoas que são más. Não se culpe. Jesus perdoou você e se nós orar, Jesus vai perdoar eles também. Amém, meus amados? Guarda essa palavra no seu coração. Se você, hoje foi meio complexo aqui, Nós temos que meditar muito, nós temos que refletir muito, nós temos que ter muita direção do Espírito Santo para poder trazer um ensinamento desse texto de gerações, porque não é fácil, mas nosso propósito é ler toda a Bíblia e no meio do caminho nós entendemos como as gerações são importantes e da onde surgiram também as más gerações, porque dos filhos de Noé também surgiu a Assíria, que era um povo inimigo. Entendeu agora? Mesmo na geração do povo de Deus, teve pessoas más. Entenda isso. Sempre vai ter pessoas boas, sempre vai ter pessoas más. Eu sou cristão. Quem sabe o meu bisneto pode ser, uma maldição, infelizmente. Eu não vou estar aqui, quem sabe, para ver, mas vou estar orando a partir de hoje para que Deus abençoe toda a minha geração. E vamos orar para que Deus abençoe também a sua geração e que sejam bênçãos sobre a face da terra. Amém? Nós estamos vivendo aqui hoje, mas se nós orarmos, as nossas orações são acolhidas no céu. E mesmo que Jesus nos leve de hoje para amanhã, as nossas orações estão lá. Deus responde a oração até depois, meus irmãos, que Ele leva nós para Ele. Por que eu digo isso? Eu tenho autoridade para dizer isso. Porque tem pessoas que oraram, enquanto estavam em vida, não viu nada acontecer. Mas que Deus respondeu a oração deles, Deus respondeu. A gente vê isso nos dias atuais, a gente vê isso na Bíblia. Se você quer ajudar o canal a crescer, se você quer que eu melhore a minha produção e edição dos vídeos aqui, você pode doar uma oferta de R$ 1 a R$10 aqui, amém? Está na descrição do vídeo a chave Pix. Eu já louvo ao Senhor por cada vida que tem ajudado. Olha, meus irmãos, quantas pessoas que têm ajudado nós aqui. Eu estou muito feliz. Daqui uns dias nós vamos chegar no valor que a gente possa melhorar a nossa edição e tudo mais aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.